Olá pessoal, muito boa noite. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu me chamo Beatriz, eu sou trabalhadora do GEPEC e eu fui convidada para realizar uma pré-leção doutrinária aqui com vocês na noite de hoje sobre o tema A Fé do Centurião. É uma grande honra, me sinto muito feliz de ter sido convidada. Eu espero que eu consiga ajudar na reflexão acerca desse tema que é tão importante, que é tão grandioso, né? Antes da gente realizar, de fato, a nossa preleção, eu gostaria de propor um momento breve de oração, para que a gente consiga nos conectar com a espiritualidade amiga que nos rodeia a todo momento e principalmente nesse momento atual. Então, eu convido aqueles que se sentem confortáveis para isso, que se sentem de uma forma suave, se possível com os pés bem plantados no chão. Vamos agora, nesse momento, respirar bem profundamente e vamos esvaziando a nossa mente, esvaziando nossos pensamentos daquilo que não importa agora nesse momento. Vamos focar em estabelecer contato, estabelecer sintonia com a mente divina, com a mente da espiritualidade superior que nesse momento nos acompanha. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez em prol do conhecimento, em prol da autorreflexão, em prol da evolução moral. Vamos agradecer pela oportunidade que temos de estarmos vivenciando esta encarnação, de modo que podemos dar continuidade ao nosso melhoramento e à nossa evolução moral de forma geral. Vamos pedir ajuda e auxílio para que a preleção de hoje seja proveitosa, seja rica, para que possamos relembrar aquilo que sabemos já, para que possamos ter mais uma oportunidade de melhoramento, mais uma oportunidade de enxergar aquilo que ainda precisamos melhorar em nós mesmos. Que assim seja. Bom, meus amigos e minhas amigas, como eu comentei com vocês, a gente vai falar sobre a fé do centurião. E aqui a gente vai estar falando, de uma passagem que está presente no Novo Testamento através de alguns momentos distintos, algumas partes distintas. Então a gente vai ter não só em Lucas, como também em Mateus e também em João. Hoje eu vou fazer a leitura da tradução do Novo Testamento feita por Haroldo Dutra Dias. Eu vou fazer a leitura da passagem de Lucas, capítulo 7, versículos 1 a 10. Então vamos lá, vou iniciar a leitura para a gente então iniciar a nossa conversa. Depois que completou todos os seus ditos dirigidos aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de certo centurião estava mal, prestes a morrer, o qual lhe era caro. Ao ouvir a respeito de Jesus, enviou-lhe anciãos dos judeus, rogando-lhe que após vir salvasse o seu servo. Eles, vindo até Jesus, suplicaram-lhe diligentemente, dizendo: Ele é digno de que lhe concedas isto, pois ama a nossa nação. E ele mesmo edificou a sinagoga para nós. Jesus ia com eles, não estava longe da casa. E o centurião já enviou amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entre sob o meu teto. Por isso, nem a mim mesmo julguei digno de ir a ti. Mas somente se expresse por palavra e meu servo será curado. Pois também eu sou um homem colocado por nomeação sob autoridade, tendo abaixo de mim soldados. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo essas coisas, maravilhou-se Jesus, e voltando-se para a turma que o seguia, disse: Eu vos digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. E ao retornarem para casa, os que haviam sido enviados encontraram o servo saudável. Bom, pessoal, antes da gente iniciar de fato a interpretação dessa passagem, é muito interessante que a gente realize uma contextualização histórica para que a gente consiga ver de forma mais clara a magnitude do que foi esse acontecimento. Então, essa passagem, de acordo com o que Lucas traz, no seu evangelho, ela aconteceu logo após o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que foi o momento em que Jesus proferiu aquilo que baseia como um todo a sua doutrina, baseia como um todo aquilo que ele traz enquanto proposta principal ao longo de sua vivência terrena, e que serve historicamente até como um cabedal teórico para o cristianismo de forma muito generalizada como um todo, assim.
Então ele vai trazer as bem-aventuranças, inclusive as bem-aventuranças foram até bem posteriormente referidas por Mahatma Gandhi, né, naquela fala em que ele diz: se todos os livros sagrados do mundo fossem perdidos, fossem queimados e só restassem as bem-aventuranças, nada teria sido perdido. Então, a gente já tem uma ideia da magnitude, né, dessa passagem, dessa parte do sermão. Em seguida, ele explica a missão dos discípulos, iniciando com aquela reflexão bem conhecida, né, vós sois o sal da terra. Logo depois ele fala sobre a interpretação da lei daquele tempo, ele fala também sobre a justiça, fala sobre o reino de Deus, né? Então é a partir do Sermão da Montanha que vamos ter uma compreensão mais clara mesmo acerca da proposta de Jesus como um todo. E a gente consegue a partir daí também visualizar aqueles acontecimentos que sucedem a ele de uma forma muito mais ampla, muito mais profunda. A região de Israel era dominada pelo Império Romano. Desde, muito grosseiramente, quase um século antes do nascimento de Jesus, a gente já tinha uma consolidação desse domínio, né, romano. E junto com esse domínio do Império Romano, a gente tinha uma crença, uma cultura, né, cuja crença religiosa dominante era politeísta, ou seja, a crença em diversos deuses. Então, existia uma negação do monoteísmo da religião judaica por parte daqueles que estavam dominando aquela região. E é importante a gente lembrar que o Império Romano ele exercia sua dominação através de uma força militar bastante grande, bastante singular. Então, o que era um centurião romano? Era um cargo militar bastante alto, era semelhante a um capitão do exército, e esse cargo militar, né, a pessoa que estava ocupando esse cargo, ela era responsável por liderar um grupo de até 100 homens. E ao liderar esses homens, ele ficava responsável, então, por cobrar impostos e por manter a ordem, né? Cobrar ordem, manter a ordem naquela região em que ele estava estabelecido. A chamada, então, portanto, né, de um centurião romano a Jesus já era algo de se espantar. Então, o que distinguia naquele momento aquele centurião era justamente o fato de que ele demonstrava aos judeus uma atitude amorosa. A chamada de um centurião romano a Jesus naquele momento histórico era algo de se espantar. E o que é que distinguia esse centurião dos demais? A gente sabe que ele não era um centurião como os outros agentes do Império Romano. Os anciãos, então, citam o amor que ele sempre demonstrava à nação. Ele, né, sabidamente realizou a edificação, né, da sinagoga. Ele sabia ler as escrituras sagradas, de acordo também com alguns relatos lá do Evangelho. Então, a gente sabe que ele já era um agente mais receptivo à figura de Jesus do que os demais. Então, em resumo, a gente tem um homem que ocupa um alto cargo militar romano, possivelmente simpatizante da cultura judaica, incluindo seus costumes religiosos. Então, minimamente, a gente sabe que ele respeitava por inteiro essa religião, respeitava por inteiro aquela cultura, validava aquela cultura. Isso já é mais fibra moral do que a gente espera do comum da dominação romana daquele momento. E ele, então, ele vai, né, à busca de Jesus para realizar esse pedido. Jesus, então, ele já havia claramente ouvido falar, porque os seus feitos já eram conhecidos naquele momento em todos os locais em que ele passava. E por que é que a fé desse centurião se torna algo digno de ter sido relatado, não só por 3 dos 4 evangelistas, mas de ter sido relatado como algo que chamou a atenção de Jesus e fez ele se espantar? Então, a gente precisa lembrar que a fé, ela não é necessariamente um atributo religioso. Então, a gente tem a fé como uma confiança em uma certa realização, ou em algo ou em alguém. A gente sabe que com as reflexões trazidas, né, pela codificação espírita, a fé é inata ao ser humano e ela se encontra latente inicialmente, né, nas nossas primeiras vivências, a partir do momento em que somos criados. Então, ela precisa de uma base de compreensão muito certa e que não surge de modo rápido, né? Então, ao longo das nossas vivências encarnatórias, da nossa evolução moral como um todo, a gente vai desenvolvendo uma consciência acerca dos atributos que nós temos enquanto, né, na condição espiritual que existimos. E aí essa consciência passa, então, a inteirar mesmo, naturalmente, a nossa atitude diante da vida, né? Ela começa a desabrochar, ela vai ficando clara em tudo que a gente faz. Então, diante de todas as provas, de todos os encontros, de tudo aquilo que a gente faz de bom e de ruim, o nosso contato com essa fé fica claro, né?
Por isso que Kardec, inclusive, traz no capítulo 19, né, de Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz a frase: não basta ver para crer, é preciso compreender para crer, né? Mais profundo do que algo que é provado pela demonstração de algum fenômeno físico, ou enfim. Inclusive, em uma determinada passagem da codificação espírita, existe um espírito protetor, né, autodeclarado espírito protetor, que foi... em que ele diz, né, que no ser humano a fé é o sentimento inato dos destinos futuros. Então, está muito atrelado à certeza da vida futura e está muito atrelado, necessariamente, então, né, consequentemente, à nossa evolução moral. Então, para aquelas pessoas que parecem que já nascem, né, com uma fé bem desenvolvida, com uma fé que é racional mesmo, né, é natural que a gente deduza um progresso anterior, né, moral nessa pessoa. E é possível, então, a gente supor isso da figura desse centurião. Porque, perceba, o próprio Kardec, na codificação, ele traz como alguns sinais que são necessários da fé verdadeira, a calma e a paciência, juntamente com a confiança, que faz parte justamente do conceito de fé, e a humildade. Ao longo dessa passagem, como é que a gente vê essa evidência de cada um desses fatores, né? Perceba. O centurião, ele poderia ter utilizado da violência, poderia ter utilizado da agressividade, de uma rigidez, né? Porque ele estava num papel de autoridade muito grande naquele momento. Então, ao buscar Jesus, poderia ter sido feita uma exigência no lugar de um pedido, né? Até porque ele é um ser humano imperfeito. Então, ele estava diante da dor de alguém. Lembrando aqui que existem também algumas interpretações que trazem a possibilidade de não ter sido um servo, mas existe a possibilidade de ter sido um filho, de ter sido alguém mais próximo, de ter sido um soldado mesmo da sua centúria. Então, a gente está falando de um ser humano imperfeito, diante da dor, do sofrimento e da quase morte de uma pessoa que lhe era cara. Então, seria entendível ele chegar com certa pretensão, né, para Jesus naquele momento. Porém, ao invés de demonstrar qualquer uma dessas coisas, né, ele na realidade mandou os anciãos judeus lá para pedir a Jesus que ele fosse até seu servo, né? Em Lucas a gente tem o termo servo sendo utilizado. Então, o que aconteceu foi uma demonstração de confiança, uma demonstração de paciência, né? Uma paciência acerca do que deveria acontecer. Então, ele escolheu os anciãos judeus porque ele sabia que através deles Jesus poderia ter talvez uma confirmação real acerca da sua boa intenção, acerca da veracidade da sua fé. Em relação até à humildade, né, algo bastante gritante, assim. Percebam, quando Jesus já estava se dirigindo até a casa dele, né, mais pessoas então são enviadas, para que seja dito a Jesus que o centurião não se sente digno, não só de não ir até ele, como também de não recebê-lo sob seu próprio teto, né? Que interessante, percebam, olha a grandeza disso, um militar romano de grande autoridade, naquele momento não se sentiu digno nem mesmo de se dirigir pessoalmente a Jesus, né? Então ele reconhecia em Jesus uma autoridade que era maior que a dele. Ele mesmo fala que ele reconhece que é uma autoridade maior que a dele, porque ele traz essa analogia com seu próprio cargo no exército, né? Ele diz então que ele possui subordinados, então assim como ele proferia ordens e seus subordinados cumpriam essas ordens, ele sabia que Jesus também proferia o que ele chamou de ordens, mas que era algo que acontecia de forma muito mais sutil, né? Ele disse: somente se expresse por palavra e meu servo será salvo. Então ele sabe que basta a palavra de Jesus. O centurião tinha conhecimento disso. Isso é uma prova de humildade e de confiança muito grande, é uma prova de reconhecimento da grandeza de Jesus, que definitivamente não era esperado de alguém que estava num papel tão distinto, né? Um papel tão longe, né? Daquele conhecimento, daquela proximidade com a figura de Jesus, né? Que era esperado de alguém que estava inserido na cultura judaica, mas não de alguém que estava inserido na cultura dominadora romana. Então, Jesus já havia, né, notadamente, recebido pedidos e demonstrações de fé por parte de muitos, desde que ele iniciou seus trabalhos de cura, desde que ele iniciou suas viagens, desde que ele iniciou seus ensinamentos. Mas essa fé, vindo de alguém que tinha tantos motivos para ir na direção oposta, foi algo que, segundo os relatos do apóstolo, né, como a gente leu, o deixou bastante impressionado. E com razão, né? Então, após essa interação, né, o servo foi curado.
nas demais passagens em que esse episódio é relatado, a gente tem a fala de Jesus exclamando, né, dizendo que ele quer que o servo seja curado naquele momento, e é isso que ocorreu. A gente tem aí um dos muitos episódios de cura que são realizados, né, por Jesus. E a gente precisa lembrar que isso não era algo exclusivo da figura de Jesus, então vamos lembrando, né? A gente já sabe disso através do estudo da codificação espírita e dos ensinamentos que os espíritos trazem pra gente ao longo de tantos anos. Então, essa cura não foi realizada só por Jesus, foi realizada também pelos seus apóstolos. Essa cura é um resultado da manipulação do fluido universal, então é necessário uma certa habilidade, mas também que está inata a todo ser humano, porque o magnetismo é um fenômeno, uma propriedade do fluido universal que está nos cercando a todo momento. Então, a junção disso com a fé verdadeira, com a intenção no bem, com uma abnegação, uma confiança, uma paciência e uma humildade que são esperadas de alguém que busca o seu melhoramento, né? Busca a sua evolução moral a todo momento. Então, a cura não vem sem esses fatores, que são os mesmos fatores que compõem, então, a imposição de mãos, né, que a gente chama naturalmente de passe na cultura espírita, né, na doutrina espírita. Após pensarmos nisso tudo, é o momento da gente se perguntar, né, e a gente, né, como é que a gente pode incluir tudo isso que a gente está aqui pensando, tudo isso que foi analisado para a nossa vida, né, na nossa vida. É comum que quando perguntem sobre a nossa crença, a gente naturalmente afirme que a gente tem fé, né? É natural nós falarmos que somos pessoas de fé. E automaticamente, quando a gente faz essa resposta, a gente está se referindo a uma fé que é religiosa. A gente precisa lembrar que uma fé religiosa, uma fé puramente religiosa, ela se sustenta em dogmas. Ela se sustenta em leis que são estritamente materiais, querendo ou não, em costumes, em regras, algo que é muito fixo, muito rígido. A fé verdadeira, né, ela resulta de uma educação que é continuada. A fé verdadeira, ela depende apenas de nós. Então, ela vai resultar de uma vida contínua de autorreflexão. E aqui eu não estou falando de uma vida, uma vivência terrena específica, uma encarnação. Eu estou falando de uma vida completa mesmo, assim, todas as nossas encarnações, todos os nossos, as nossas experiências vividas no plano espiritual ou no plano material, né? Uma busca contínua de conhecimento acerca da nossa condição espiritual é necessária. Então, claro, hoje não temos condição nenhuma de ter noção completa acerca da realidade das leis universais que regem toda a existência, não temos condições ainda de enxergar com clareza todas as atribuições que nós, enquanto espíritos, né, temos, né, dentro de nós. Mas sabemos que somos seres muito limitados, mas assim, precisamos lembrar que sabemos hoje muito mais do que sabíamos antes, né? Temos muito mais condições hoje de compreender as coisas, né? A realidade dos fatos do que tínhamos antes, do que tínhamos ontem, do que tínhamos há um segundo atrás, porque a evolução é algo continuado. Precisamos lembrar também que para que essa capacidade continue se expandindo sempre e que ela se expanda cada vez mais, essa capacidade de compreensão, é necessário um esforço, né, por nossa parte, é necessário a vontade, é necessária realmente a determinação em vou continuar procurando saber sobre isso, vou continuar estudando, vou continuar refletindo, vou continuar tendo uma ótima intenção, a melhor das intenções diante de tudo aquilo que vai me acontecer na vida, para que a gente se sinta dessa forma aberto e que a gente fique receptivo até mesmo às intuições que vem da espiritualidade que nos acompanha enquanto estamos encarnados. Então, tudo isso é necessário, né? Para que a evolução seja continuada e para que a fé verdadeira seja cada vez mais trabalhada dentro de nós. É interessante que a gente reflita muito sobre de onde vem nossa fé, sobre em que momentos essa nossa fé ela se exacerba, em que momentos ela aflora, e sobre as formas através da qual a gente expressa, né? A gente consegue expressar essa fé. Algumas perguntas são importantes, então. Primeiro, né? Será que a gente teria condições hoje de usar nossa fé para que o outro seja beneficiado antes de nós? Será que a gente consegue já fazer isso na prática diariamente e não só reconhecer que isso é algo que precisa ser feito, né? Porque perceba, isso faz parte da caridade real, né? Que a gente precisa ter enquanto espíritas. Então, é isso que, de certo modo, foi feito pelo centurião. Ele não buscou Jesus para
testemunhar algo, para criticá-lo, para ver, para crer, para pressioná-lo. Porque vamos lembrar, ele é um agente mantenedor da ordem, né? O cargo dele exige isso. Ele buscou Jesus simplesmente para pedir auxílio a alguém que não era ele. Alguém que sim era caro a ele, mas alguém que não era ele. Ele não seria necessariamente beneficiado de modo direto por aquilo. E aí temos uma segunda pergunta que pode ser feita, né? Será que a gente hoje teria a condição, né, de ter a mesma vontade que esse centurião romano teve? E por que eu digo vontade? Pensem aqui comigo, né? Emmanuel já trouxe para nós, na obra Pensamento e Vida, através de uma psicografia, né, de Chico Xavier, ele trouxe para nós um pouco, né, uma explicação breve, porém muito clara e muito profunda ao mesmo tempo, sobre o funcionamento mesmo, né, uma análise acerca do que move a dinâmica da vida universal. Então ele traz pra gente, né, ele faz uma analogia: a eletricidade seria uma energia dinâmica, o magnetismo seria como uma energia estática, e o pensamento, portanto, vem da junção dessas duas. Então seria meio que a força eletromagnética, né, que seria esse pensamento que temos. Então o pensamento, a eletricidade e o magnetismo, eles seriam como se fossem os verdadeiros dínamos da vida universal, da vida como um todo. Mas é na vontade que temos o botão que decide se essa máquina funciona ou não. É como se a vontade gerisse essa dinâmica que existe entre esses três elementos. Então, com uma vontade verdadeira, a gente consegue administrar tudo isso em pequena escala, ao nosso redor, né, no rumo que tomamos na nossa vida. No momento que a gente fala da cura que Jesus realizou sobre o servo do centurião, né, ela não existiria sem uma vontade verdadeira. Uma vontade verdadeira que definitivamente contribuiu para que aquela cura acontecesse. Então, perceba, a gente pode até pensar em uma outra ocasião, né, lá no Novo Testamento ainda também, quando Jesus andou sobre as águas, é uma passagem que é narrada lá no Evangelho de Mateus. Então ele ordenou que Pedro andasse sobre as águas junto com ele. Jesus ordenou isso. Pedro então vai lá, começa a andar sobre as águas, mas eles estavam num momento de grande tempestade. Então Pedro se abala, né? Começa a ficar amedrontado com aquilo, ele começa a afundar. A vontade dele começa a diminuir, né? Em consequência a isso. Então Jesus vai lá e diz: homem de pouca fé. Né? Essa confiança, essa vontade que é necessária ao fenômeno físico, ela não existia naquele momento, né, em Pedro. Então, o fenômeno falhou por causa disso. Perceba, a vontade precisa estar presente e muito bem fundamentada nas duas partes da interação, né? O fenômeno magnético da cura, ele segue esse mesmo preceito. Então, perceba, o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai trazer, então, a seguinte fala de um espírito protetor, né? Lá na parte de instruções dos espíritos, eu vou ler aqui para vocês. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares que são qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam de prodígios e que, no entanto, não passam de um desenvolvimento das faculdades humanas, né? Aquela cura, como eu citei antes, não era um atributo de Jesus, é um atributo da fé, né? É um atributo da fé. E, por fim, a gente tem outra pergunta, né? Eu posso perguntar aqui pra gente ter essa reflexão a mais. Será que a gente teria condições de manter a nossa fé intacta, né? Mesmo sem a gente ver pra crer? Percebam, isso é algo muito difícil. A gente sabe, né? É claro, o ser humano carrega consigo um certo ceticismo que não é sempre para expressar criticidade. Porque se fosse para expressar meramente criticidade, seria um ceticismo talvez até saudável. Mas no Livro dos Médiuns mesmo, a gente tem uma boa análise, né? Bem rica, de Kardec, acerca dos tipos de céticos nos quais a gente se encaixa. E a gente ainda se encaixa naquele tipo de cético que é cético simplesmente por ser. Nenhuma explicação racional, até mesmo nenhum fenômeno seria capaz de tirar aquele ceticismo dele. Então, a gente ainda é assim em muitos momentos da vida, porque isso ainda faz parte da nossa condição de existência, né? Então, o que é muito importante que a gente tenha consciência? De que, para que a gente deixe de ser cético, a gente precisa de um esforço. A gente precisa cada vez mais acionar a nossa racionalidade e nos prender a ela para enxergar a vida como um todo, né? O que mantém nossa fé hoje? Vamos lá pensando, né?
O que faz com que a gente acredite na vida futura, aquela vida futura que a gente sabe que é a responsável não só por aliviar o presente, mas por nos manter firmes na trajetória evolutiva até o futuro? Será que a gente realmente busca compreender e ter racionalidade da nossa condição espiritual, daquilo que condiciona a nossa encarnação hoje? Será que a gente realmente tem isso, né? Será que a gente sai daquela coisa de sim, eu reconheço, eu vejo que é importante, e a gente passa para a parte prática, na convivência com o meu irmão, na convivência com o meu familiar, na convivência com os meus inimigos, né? Na hora de lidar com problemas, na hora de lidar com a dor, como esse centurião teve essa fé na hora de lidar com a dor diante do seu querido, né? Do seu servo, enfim. Será que a gente teria essa capacidade que ele teve? De, ao invés de blasfemar, de ao invés de agir com violência, de ao invés de partir para uma exigência, para ser pretensioso, será que a gente teria a condição de ter essa fé humilde, essa fé verdadeira que ele teve? Então, é muito possível que não sejamos capazes de fazer isso. Mas o fato de não termos essa capacidade hoje é responsabilidade nossa, né? Não é só porque ainda não somos evoluídos o suficiente para isso, é porque também não queremos. Então, isso é um fato e precisamos manter isso em mente a todo momento. E para finalizar essa nossa preleção doutrinária de hoje, eu gostaria de fazer lembrar da seguinte reflexão, que também foi trazida por Kardec, né? Ele diz o seguinte: a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê, porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Repito, é uma responsabilidade estritamente nossa, ter uma fé como a do centurião. Então, para finalizarmos essa preleção de hoje, eu gostaria de propor aqui mais um momento de oração com vocês. Eu gostaria de pedir que vocês, aqueles que se sentem confortáveis para isso, que respirem fundo, fechando os olhos. Vamos clareando nossa mente e vamos nos restabelecendo na conexão firme com a espiritualidade maior que nos guia nesse momento. Vamos agradecer por essa oportunidade, vamos agradecer pela presença deles, dos espíritos amigos, a presença contínua deles conosco. Vamos pedir ajuda para que possamos manter essas reflexões vivas dentro de nós diariamente. Vamos pedir ajuda, vamos pedir auxílio para que esse dia de hoje, esse momento, essa preleção tenha sido suficiente para que nós tenhamos acendido essa chama dentro de nós. Para que nós não sejamos recorrentes no erro. Para que nós não sejamos infelizes nisso de acabarmos repetindo aquilo que nós já sabemos que não deve ser feito. Para que possamos de uma vez por todas começar a fundamentar a nossa fé naquilo que sabemos que irá durar, naquilo que sabemos que faz sentido, naquilo que sabemos que devemos e somos capazes de levar conosco no nosso coração em tudo que fazemos. Vamos agradecer e vamos pedir para que continuemos nossas preleções doutrinárias, os nossos estudos, as nossas reflexões nos dias que se seguem. Assim seja. Eu agradeço, meus amigos, minhas amigas, pela presença de vocês aqui hoje. Espero que tenha sido útil para vocês. Nos vemos na próxima. Até mais.